Eu estava pensando agora de manhã, com respeito a algumas mensagens que veicula nas redes sociais, uma coisa interessante. Aí diz assim, que certo ministro do STF não compareceu a uma reunião de suma importância, a um convite para um evento muito importante, porque o convite foi feito por um funcionário comum da instituição. E que um funcionário comum não poderia ter direcionado um convite para o ministro do STF. Imagine como esse povo se sente semideus. Não foi para a reunião porque foi um funcionário que enviou o convite. Teria que ser talvez um outro ministro, não é verdade? Eu estava pensando, como todos somos mortais, deve estar surgindo agora no Brasil, aqui no Brasil, uma nova funerária. Surgiu no Brasil, parabéns, uma nova funerária. Funerária para ministros do STF ou outras pessoas da mesma categoria. Ora, se esses caras vivos, né, não pode ser nem sequer convidado por um pobre mortal depois de morto, quem sabe um caixão folheado a ouro, e 11 ministros do STF, né? Desde o motorista do carro fúnebre tem que ser o ministro. Tem que ser o ministro, o motorista que vai dirigir o carro do velório. O dono do velório, no mínimo, tem que ser o ministro de Estado. Né? Todos os funcionários têm que ser do STF, ministro do STF. Porque se eles não conseguem, se eles não vão a um... o cara não vai, porque foi um pobre mortal que enviou o convite, certamente no seu velório também tem que ser assim. Não pode ser um pobre mortal. Olha, se enquanto o cara é vivo, o cara não foi sequer a uma reunião e depois de morto. Não, tem que ser um cemitério apropriado para ministro do STF. E lá na porta do cemitério tem que estar a seguinte frase: só entra aqui ministro do STF. Só quem conduz o caixão são magistrados, tem que ser guiado por outros magistrados, prestando consideração a esse Deus, que certamente vai entrar em um caixão folheado a ouro para as bactérias devorá-los. Para as bactérias em 48 horas já começar a devorar o seu corpo egoísta, o seu corpo podre, porque aqui fora são semideus. Mas depois que bata as botas, que morrem, todos são iguais. Esse poder, essa arrogância de dizer que não foi a tal coisa porque foi uma pessoa, um pobre mortal, que se sentindo acima de Deus, acima de todas as coisas. Será que as pessoas não pensam que por baixo daquela torga tem uma pessoa, tem um ser humano que deveria ter as mesmas qualidades, os mesmos direitos, já que a Constituição diz que ninguém está acima da lei, que todos são iguais perante a lei? Não, mas isso, todos são iguais perante a lei, não vale para os ministros do STF. Isso é interessante. Engraçado. Esses caras nunca vão morrerem. Seu corpo nunca vai descer, nunca vai ser jogado terra em cima deles. Nunca, talvez alguns não serão cremados. Talvez seja assim. Então é uma nova profissão. Ministro, atenção você que quer montar uma nova funerária. Qualifique os seus funcionários. Não pode ser menos do que bacharel em direito. O coveiro tem que ter no mínimo bacharel em direito. O coveiro tem que ser no mínimo talvez da primeira instância, da segunda, um magistrado desse. É o que parece. Porque o cara não vai, porque foi um funcionário comum. Que absurdo. Com certeza isso só acontece no Brasil. Por isso que o Brasil não vai para frente. As pessoas querem se sentir muito acima de Deus, muito acima, que Deus jamais faria uma coisa dessa, Jesus jamais fez uma coisa dessa. Nós, seres humanos pobres, miseráveis, e nos tornamos mais miseráveis ainda.